Dia 12 de agosto, a gente vai ter uma lua nova em Leão, mas não é qualquer lua nova. A gente tá falando de uma lua nova de eclipse, onde Sol, Lua e a Terra se alinham para uma abertura de novos caminhos. É uma data poderosíssima, mas antes de sair intencionando e fazendo um monte de coisa por aí, eu preciso que você assista esse vídeo até o final para entender melhor como aproveitar esse início de ciclo na tua vida. Os eclipses são momentos muito potentes, mas eles merecem um pouquinho de cautela para você não sair se desdobrando aí, espalhando a tua energia num momento tão importante. Meu nome é Michelle Yunes e eu sou astróloga evolutiva, pioneira nessa técnica aqui no Brasil. E para ficar por dentro dos conteúdos de astrologia na prática, em como transformar de maneira zero mística toda essa ferramenta que traz alinhamento, pertencimento, ajuste e muita paz interior para a sua vida de forma simples. É exatamente isso que eu ensino aqui nesse canal. Então já se inscreve para ficar por dentro das novidades e ativa o sininho. Claro, deixe seu comentário nesse vídeo se você gostar. Bora lá! Todo momento de eclipse, a gente está falando de um alinhamento energético muito poderoso. Porque é como se a gente traçasse uma linha imaginária no céu, onde o Sol, a Lua e a Terra estivessem em completo alinhamento. Quando a gente está falando de um eclipse solar, que é o caso do que vai acontecer agora no dia 12, a gente está falando que a Lua eclipsa o Sol. Ela entra na frente do Sol, tampa o Sol em alguns momentos, em algumas regiões é possível ser visto isso. Se não me engano, essa vai ser bem visível na Groenlândia e na parte mais do norte, tá? Não vai ser visível no Brasil. Mas a gente tá falando de o Sol aqui, a Lua passa na frente do Sol e como a gente tá da Terra, olhando para isso, a gente vê o Sol escurecendo. O que isso representa? Isso representa um alinhamento. E se a gente for pensar de maneira muito objetiva, pragmática, a gente está falando de muita energia. A gente tem o Sol, que é energia pura, a gente tem a Lua, que tem um magnetismo na Terra comprovado, científico, e a gente tem a Terra, que também tem um magnetismo. Quando esses astros estão todos na mesma parte, assim, alinhadinhos, você imagina o fluxo de energia que não rola nessa parada aqui. É muito grande. Só que a gente também está falando da Lua entrando na frente do Sol. Ou seja, a luminosidade do Sol não chega inteira na Terra. A gente está falando que tem algo aqui bloqueando essa luz de chegar. E como é uma lua nova, toda vez que a lua está nova, a lua e o sol estão pertinhos, mas não necessariamente alinhados com a Terra, né? Por isso que nem toda lua nova é um eclipse. A gente está falando aqui de um começo. A lua nova ela representa começos, plantio, aquela coisa que você quer que dê certo. A gente está falando de um começo aqui que tem uma força de energia surreal de grande. É isso que o eclipse faz. Ele traz uma força de desbloqueio, de limpeza, de vai, sabe? Então não é o momento legal aqui para você usar o dia do eclipse para fazer algum ritual de manifestação, de começar algo novo que você não tinha ideia. Eu quero começar, quero fazer no dia do eclipse. Vou começar a academia no dia do eclipse. Vou começar a me movimentar demais no dia do eclipse e aproveitar esse boost de energia. Não é o momento ideal, porque a gente está falando de muita energia. Imagina você não estar habituado em fazer um movimento e de repente começar esse movimento no dia que a carga tá mais punk. Vai te trazer um desajuste, um desarranjo. Por isso que nos dias de eclipse é muito recomendável que você faça o mínimo, que você observe o que está acontecendo. Porque a clareza energética da data é gigante, é surreal. E aí o que acontece normalmente é que uns dias depois, durante os 6 primeiros meses desse eclipse, você vai sentir que é como se você fosse um computador e você tivesse dado um reset, uma tela azul ali no computador, tirou da tomada, esperou 10 segundos e ligou de novo para ver essa energia e ele funciona melhor.
ele funciona de maneira mais limpa, mais destravado, então vai, sabe? A coisa flui muito rápido. Só que é uma coisa que flui muito rápido para além do seu controle. Então, aquilo que você já plantou, que você já estava no momento de começar a ver alguns resultados, o eclipse potencializa isso de uma maneira surreal. E é legal você entrar nessa sintonia e ficar com o pensamento calmo, não colocar tumulto no meio dessa ligação aí, para aproveitar essa energia de uma maneira mais limpa, de uma maneira mais direta. Então é isso que é recomendável fazer em dia de eclipse. Você silenciar, tranquilizar, fazer o mínimo de esforço possível, especialmente nos eclipses onde tem essa força de início. Os eclipses solares, eles têm uma natureza um pouquinho mais gostosa, vamos colocar assim, do que um eclipse lunar, tá? O eclipse lunar, ele fala de liberação emocional. O eclipse solar, ele fala de inícios. Então, é um momento onde a gente está, de fato, abrindo espaço para que a vida floresça. Você não precisa sair fazendo nada, você não precisa forçar nenhuma situação, você só precisa dar espaço. Ao longo da semana inteira, observa o que acontece. E observa também o que aconteceu na última vez que a gente teve um eclipse solar, nesse eixo de Leão-Aquário. Na época foi um eclipse invertido, ou seja, era o Nodo Norte estava em Leão, estava sendo ativado em Leão, então ele vai ser um pouco diferente desse eclipse que a gente está vendo agora, mas a última vez que isso aconteceu foi no dia 21 de agosto de 2017. Volta lá para 2017, dá uma olhada, 2017 até 2018, esse eixo de Leão e Aquário ele ficou sendo ativado através de vários eclipses. Eu recomendo muito que você observe o que aconteceu nesse período, como é que você se comportou, o que veio à tona, se bem que alguns anos atrás, lá em 2017, o que estava sendo pedido era uma força pessoal muito grande, era para você desapegar dos grupos, desapegar das ideias que todo mundo queria trazer, desapegar, ir mais para você e se concentrar em você. Esse eclipse é diferente, é para você sim resgatar os seus valores, resgatar o seu brilho pessoal, mas colocar isso a serviço da comunidade, dos grupos, dos times que você quer participar, das pessoas que você quer ao seu redor e buscar materializar isso pro lado de fora, fazer movimentos que sejam coerentes com a sua autenticidade, com aquilo que existe, que nasce, que vive dentro de você. É desapegar da necessidade de pertencimento por carência, da necessidade de aplauso e de reconhecimento do outro. É fazer aquilo que você veio fazer sem medo. E nesse momento, a sua tribo tende a te encontrar. Você tende a se afiliar e estar mais próximo de grupos que se sintonizem com aquilo que a tua alma carrega. Mas para isso você precisa dar espaço para acontecer. Eu sugiro que você observe esse período e me conte depois que tipo de situações aconteceram lá em 2017 e 2018 e que tipos de situações você está vendo se manifestarem mesmo ao longo dos próximos dias. Conto com você e bora evoluir?